Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que têm chegado no canal, no Facebook e no Instagram. E alguns questionamentos que eu venho recebido sobre a nossa pauta, que é mulheres vítimas de abuso. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Dá um likezinho, coloca o sininho para você poder receber todos os nossos vídeos e que nós vamos estar fazendo. O assunto de hoje é o assunto de uma moça, aproximadamente de 25 anos, que me chamou para conversar, porque ela agora já adulta, tem filha, ela é casada e ela estava então conversando com a mãe dela. E essa mãe, numa briga em que elas tiveram, e foi uma briga muito severa, foi uma discussão muito grande, sabe aquelas discussões que a gente tem com a mãe da gente? E que é aquela coisa assim de, nossa, aquela coisa que você se arrepende depois até das brigas como você faz. Então, aconteceu isso com ela. E ela me perguntou o que ela ia fazer diante dessa briga. Por quê? Porque no meio da discussão ela conta para a mãe que quando ela era criança, ela foi vítima de abuso de um tio. E essa mãe automaticamente vira para ela e diz que ela está mentindo e diz que ela mereceu aquilo. E ela, apavorada, então, ela me procurou via internet, vendo os nossos vídeos, e ela falou assim: Rosana, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir de uma profissional se eu realmente merecia tudo aquilo, se eu sou culpada, se realmente eu provoquei que aquele adulto pudesse então ter me abusado sexualmente. E aí nós tivemos um longo papo e eu pude tirar algumas dúvidas dela. Então essa pode ser a sua dúvida e por isso eu estou falando no dia de hoje. Lembrando que eu perguntei para ela se eu poderia gravar um vídeo falando sobre isso e ela me autorizou a gravar o vídeo, porque pode ajudar tantas mulheres que pode estar passando aqui pelo canal com a mesma dúvida. Então ela tinha a dúvida se ela tinha condições de, quando criança, ter provocado esse adulto que fez algo ruim com ela. A resposta é não. Nenhuma criança tem condições de provocar um adulto para que esse adulto provoque abuso sexualmente nela. Não, a criança não provocou absolutamente este fato na vida dela. A segunda questão dela é se ela era culpada, né? Então eu me sinto culpada por isso ter acontecido comigo. E eu contei para ela uma historinha de quando a gente se sente culpada quando sofre abuso, e eu vou contar para você. A historinha é o seguinte: geralmente a culpa do abuso vem porque a criança que está sendo abusada, ela sente um prazer, ela pode sentir um prazer naquilo. Então ela sente que aquela coisa que mexeram com ela sentiu que era gostosinho, e aí ela descobre que era errado, e aí ela fica toda culpada, achando que ela provocou aquilo, que ela quis aquilo. E aí eu contei uma historinha para ela, a historinha da cebola. Eu quero contar para você. Quando a gente corta uma cebola na casa da gente, que a gente está cozinhando, e vem aquela cebola bem ardida, geralmente a gente chora, não é verdade? Eu choro quando corto a cebola, quando a cebola é ardida. E aí, essa reação física da cebola entrando nos meus olhos me provoca choro. Sexualmente também é assim, né? Quando a gente é tocado sexualmente, nós temos uma reação física normal, de prazer. E quando a gente está recebendo uma situação de abuso, a gente foi abusada, é físico também, né? Então a criança foi tocada, ela sentiu prazer e aí veio a culpa. A historinha da cebola eu conto para te mostrar que a sua culpa por ter sentido ou não um pouco de prazer nessa situação de abuso enquanto você era criança, é para você entender que as reações são físicas às vezes, então são incontroláveis. Assim como a gente não controla a cebola, que arde no nosso olho, a gente também não controla essa sensação de prazer enquanto criança
o que aconteceu com a gente lá no passado. E a terceira dúvida dela era se ela merecia tudo isso, né? Então a resposta é não. Ninguém merece ser abusado, nenhuma criança merece ser tocada por um adulto, nenhuma criança merece ser tocada por ninguém, porque ela não está neste lugar que é o lugar ainda de estar ativo sexualmente. Então essa foi a dúvida dessa nossa colega, né, que escreveu para nós, e eu pude então ajudá-la, e eu gostaria que esse vídeo também pudesse ajudar você. Então fica com essas explicações que a gente teve. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também você pode me escrever, você pode entrar no site, você pode mandar a tua história e aí eu vou respondendo aqui. Eu vou responder mais uma pergunta na quinta-feira, que vai subir um outro vídeo também sobre esses assuntos. Então vem comigo e fique ligada, porque tem vida após o abuso. Um beijo grande para você. A gente se vê nos próximos vídeos.